Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Trazemos como intenção para esta Santa Missa, pelo falecimento de 6 anos de Dária Monteiro da Costa, Gilberto Vieira de Aquino, 5 anos, Ecide Oliveira, Iraulino Vasconcelos, William da Silva, Evandro de Oliveira, Tomásia de Oliveira e Maria Jerônima dos Santos Pinto. Neste domingo da Divina Misericórdia, celebremos o Senhor, reconhecendo os sinais e as maravilhas que realiza na vida dos seus fiéis. Sua Páscoa se manifesta nas pessoas e comunidades que dão testemunho da misericórdia, reconciliação e paz. Jesus, o primeiro e o último, passou da morte para a vida, a fim de nunca mais se afastar de nós. Convido a todos a ficarem de pé e acompanharem a procissão de entrada cantando. Boa noite para todos e todas. Como já foi dito, celebramos hoje o Domingo da Misericórdia e é exatamente no segundo domingo da Páscoa, segundo domingo da Páscoa. Eu esperei que vocês fossem dizer Quaresma, mas é Páscoa. Segundo domingo da Páscoa, estamos ainda vivenciando essa experiência da ressurreição. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a nos introduzir cada vez mais nessa experiência, na nossa fé, que a gente possa, a partir da ressurreição do Senhor, nos sentir fortalecidos, né? Fortalecidos e animados para continuar seguindo ao Senhor com todas as dificuldades que existem ao longo da nossa vida. Então invoquemos então assim a presença da Santíssima Trindade. Espírito Santo, amém. Em nome do
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão no início da nossa celebração por as vezes que nós oscilamos na nossa fé, oscilamos na nossa esperança, oscilamos na prática do amor, na prática da caridade. Que a gente possa, com a misericórdia do Senhor, que nos abraça, que nos incentiva, que nos estimula, cada vez mais nos convertermos e entrarmos nesse processo de conversão. Vamos abençoar. Tem água? E enquanto a gente está um momentinho, vamos a bênção da água. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Que vai nos lembrar nosso batismo. Foste vós que a criastes para fecundar a terra, lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Com ela nos renovais interiormente em vossa aliança. Por esta água, Senhor, venha sobre nós o vosso Espírito, para fazer-nos criaturas novas, agora e sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto isso, vamos cantando o canto do ato penitencial. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Saboreando a divina misericórdia, louvemos ao Senhor através do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus eterno, ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo, a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Os sinais que os apóstolos realizam suscitam no povo a fé em Jesus. Com a sua palavra de paz, o Senhor afasta de nós o medo e nos garante sua presença contínua em nosso meio. Ouçamos as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa
Leitura do livro do Apocalipse de João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que vistes, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois,
Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um momento. Segundo domingo da Páscoa, somos então chamados mais uma vez a aprofundar esta experiência da ressurreição de Cristo, a nos deixar visitar por Jesus, para que de fato a gente creia que Jesus não está entre os mortos. Jesus vive, Jesus ressuscitou. E é exatamente a fé nesta ressurreição que nos trouxe aqui. É a fé nesta ressurreição que nos leva muitas vezes a enfrentar os desafios, enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar a vida com as suas dificuldades, com a sua dureza, porque a gente sabe que Jesus ressuscitou e vale a pena fazer o bem, vale a pena praticar o amor, a caridade, vale a pena a gente estar aqui juntos para renovar, para fortalecer a nossa fé. Vale a pena a gente celebrar o domingo da misericórdia, da divina misericórdia, porque é exatamente esta divina misericórdia, é através ou impulsionado por esta divina misericórdia que nós somos salvos, que Jesus veio aqui e continua atuando, intervindo, nos ajudando. É exatamente pela sua divina misericórdia que olha para a gente, se compadece de nós e não fica só no sentimentalismo, porque muita gente diz ou pensa que divina misericórdia é só um sentimento de piedade, de pena, aquela coisa toda, né? A gente confunde divina misericórdia e a misericórdia que nós somos chamados a alimentar no nosso coração é aquele sentimento, é aquela postura que nos leva à ação. Nós vemos as coisas, nos contextualizamos, olhamos a nossa realidade e compreendemos que é necessário agir, é necessário atuar, é necessário descruzar os braços, é necessário intervir, né, com a nossa ação, com aquilo que a gente pode fazer, com aquilo que a gente pode ajudar. A misericórdia nos leva à ação, a misericórdia nos desperta para o agir, nos desperta para atuar no nosso mundo, mostrando para a sociedade, mostrando para Deus esse reino de Deus, que foi o que Jesus fez. Passou a vida toda mostrando, plantando, abrindo a possibilidade de nós entrarmos nesse reino. E estamos aqui então, compreendemos, tivemos fé e estamos aqui então sendo alimentados por essa fé,
por esta esperança e por esta semente que Jesus plantou e que até agora está dando frutos. Até hoje, 2000 anos depois, ainda continua dando frutos. Uma semente rica, que é a semente do Evangelho, que ainda é capaz de nos mover, de nos transformar, de fazer com que nós saiamos dos nossos comodismos, saiamos do nosso egoísmo, saiamos da nossa intolerância e nos dispomos a ajudar, que é exatamente isso que Jesus nos fez e nos ensina a fazer, né? Passou a vida fazendo o bem, dedicou toda a sua vida para nos mostrar quem é Deus. E uma coisa que ficou muito clara na vida de Jesus, através de gestos e palavras, é que Deus é amor. É exatamente isso que o evangelista João fala: Deus é amor. E é isso que os apóstolos compreenderam com dificuldade, porque você veja aí que no dia em que Jesus ressuscitou, eles ficaram ali com medo, né? Com medo de sair, trancaram as portas. Mas aí Jesus, as portas estando fechadas, o que aconteceu? Jesus entrou mesmo com as portas fechadas. Então é isso que acontece. Jesus, mesmo com as nossas portas fechadas, ele continua entrando. Por mais que nós tranquemos as nossas portas, coloquemos dificuldade para ele se aproximar, mas ele encontra o seu jeitinho de entrar. Ele encontra o seu jeitinho de estar, de se aproximar de nós. Encontra o seu jeitinho de mostrar o que é o reino de Deus, o que é o ser humano, o que é a nossa fé. Compete a nós ajudarmos ele a abrir esta porta. Os discípulos estavam com as portas fechadas. Tomé parece que estava mais do que fechado, né? Porque além de estar ali com o pessoal, ele não acreditou, né, no que os discípulos falaram depois da visita de Jesus. Mas então, e aí Jesus, no outro dia, 8 dias depois, no outro domingo, apareceu com as portas fechadas de novo. Jesus entra com as portas fechadas e pede então para que Tomé faça aquilo que ele gostaria de fazer, né? Colocar a mão ali no lado de Jesus, onde foi como que atingido pela lança, né? Na crucifixão, colocar a mão nas suas mãos, nos cravos, onde estavam os pregos. E aí disse, o que ele disse? Você acreditou porque viu? Tá, mas bendito aqueles que acreditam sem terem visto. São muitos os que acreditam sem terem precisado de tocar, de pegar, né? De apalpar, que nem disse, que nem fez no caso Tomé. E essas pessoas quem são? Somos nós. Somos nós. Nós não vimos, não apalpamos, não tocamos, mas nós acreditamos. Nós acreditamos pelo testemunho, pela pregação dos apóstolos. E foi isso que os apóstolos fizeram quando eles estavam então, né? Quando se libertaram, quando deixaram as portas abertas, quando conseguiram abrir as portas. O que foi que aconteceu com os apóstolos quando eles abriram as portas e assumiram a fé no Senhor? Começaram a fazer maravilhas, como diz aqui na primeira leitura. Os apóstolos começaram a fazer maravilhas, ou seja, muitas maravilhas eram feitas através de quê? Das mãos dos apóstolos. Os apóstolos então começaram a se transformar em instrumentos de Deus, em pessoas que colaboravam com Jesus, colaboravam com Deus. E é isso que acontece quando a gente abre as nossas portas, quando a gente coloca ali um óleozinho na fechadura, quando a gente vai lá e faz aquele exercício de abrir a nossa porta. E o que a gente faz para abrir a nossa porta, as nossas portas? A porta do coração. O que a gente faz para abrir a porta do coração, pessoal?
oração, participação na Eucaristia, leitura, meditação da Palavra de Deus, a prática do bem, tudo isso como que são gestos que vão abrindo o nosso coração para ver as maravilhas que podem ser realizadas através de nós. E foi isso que Jesus então fez, mostrou para os apóstolos, que nós possamos então, nesta Páscoa, neste segundo domingo de Páscoa, começamos a Páscoa agora, aprofundar a nossa fé, que a gente possa abrir as portas do nosso coração para fazer essa experiência da ressurreição, e assim como os apóstolos fizeram maravilhas, nós também fazermos também maravilhas, sair pelo nosso mundo, sair pela nossa sociedade, fazendo bem. Foi isso que o Papa Francisco fez. Foi isso que o Papa Francisco fez. O Papa Francisco não se contentou numa igreja assim meia que só fica reunida ali meia para dentro. Foi com Francisco que disse aquela frase: igreja em saída, abre as portas, igreja em saída. Temos que ampliar os nossos horizontes, ir aos diversos lugares, às diversas realidades difíceis muitas vezes, e principalmente as difíceis, e ali praticar o bem, e ali plantar o Evangelho, e ali semear a fé e o amor. Tantas são as formas que nós podemos, que nós somos chamados e convidados a praticar o bem. Na semana passada, na verdade ontem, sábado passado, nós fizemos, por exemplo, a 9ª Tribuna das Águas, ali na Praça Eleodoro Balbi. O Fórum das Águas do Amazonas, um grupo de pessoas interessadas, preocupadas com a questão da água, do saneamento na cidade de Manaus, com a questão da poluição dos igarapés, poluição dos rios, poluição que é realizada muitas vezes por nós, que lançamos lixo nos igarapés, poluição muitas vezes realizadas pelas empresas do distrito industrial, que jogam ali resíduos industriais, resíduos hospitalares, esgotos das indústrias, esgoto das casas. Até a própria empresa Águas de Manaus joga esgoto nos igarapés, joga esgoto nos rios, destruindo as águas, destruindo a casa comum. Já pensou? Então existem pessoas, existem coletivos, existem grupos que não gostam disso e olha e diz: não, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar de braços cruzados enquanto estão destruindo o nosso planeta. A gente não pode ficar como que apáticos a esta realidade enquanto estão como que destruindo a nossa casa comum. É isso que nos pede a campanha da fraternidade, que fala sobre a ecologia integral. Não sei se vocês fizeram aqui aquele gesto simbólico da plantação da árvore. Plantaram aqui? Plantaram, pois é. O que é aquele gesto simbólico? É um gesto simbólico, mas é um gesto que deve se fazer o quê? Realidade. É o quê? É fazer alguma coisa. Estão destruindo a nossa Amazônia. Então vamos fazer o contrário, ou seja, vamos proteger a nossa Amazônia. Enquanto tem muita gente desmatando, tocando fogo, a gente está o quê? Procurando conservar, proteger, plantar, fazendo o movimento contrário, para ver se a gente consegue cuidar da nossa casa comum, e assim aí a gente de fato vai agir como pessoas que acreditaram, como pessoas que abriram o seu coração para Jesus entrar, que abriram o seu coração e acreditaram na ressurreição, e sabe que pode fazer alguma coisa, e sabe que somos chamados a fazer alguma coisa. É isso que nos pede hoje o Evangelho. Não nos fechemos, não nos fechemos no nosso egoísmo, Abramos o nosso coração, que a gente
pode fazer muito. Olhe só as maravilhas que os apóstolos fizeram. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos em Jesus, cremos no Evangelho, cremos na ressurreição. Creio em Deus Pai, encorajados por Cristo ressuscitado, apresentemos ao Pai Celeste nossas preces, dizendo todos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja caminhe no mundo como peregrina de esperança, realize sinais e maravilhas entre o povo e seja fiel à missão que lhe foi confiada por Jesus. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que o coração dos governantes seja tocado e movido para o compromisso com a vida digna para todos, sem deixar ninguém para trás. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que o perdão, a reconciliação e a paz sejam vividos nos diversos ambientes da sociedade, a começar das famílias. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que, em meio à realidade marcada pela agressividade, potencializada nas redes sociais, nossas mãos se elevem, suplicando a misericórdia de Deus e se estendam ao próximo com sentimento de perdão e de paz. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Concluamos com a oração do jubileu do ano santo. Digamos todos: Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que possamos olhar para o fundo da igreja e acompanhar a procissão do ofertório.
nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazer de nós nossa oferta, pra vos trazer nossa oferta. Fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa, pra nos trazer nossa oferta. Fazeis de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Alô, acho que isso aqui é melhor. Alô. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a nossa celebração, nosso sacrifício, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovado pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, nesta noite, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos pedimos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons. Estas oferendas, este sacrifício puro e santo que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão
com o nosso bispo Leonardo e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a todos os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade. Pesado. Com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Santo Espírito. Concedei-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, este precioso cálice, em suas mãos, em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, a gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e servas, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai amado, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel,
os sacrifícios do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, ó Pai, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai amado, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé. Lembremos neste momento dos nossos irmãos e irmãs que já faleceram, do Papa Francisco, eles que dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei, Pai amado, o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, São João e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoai estes dons e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com muito amor e confiança, somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai amado, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa divina misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rememoremos tanta agressividade, tanta violência, tanta guerra, tanta morte, tanto preconceito, tanta intolerância, tanta destruição da natureza e da nossa Amazônia. Pensemos nessas situações e peçamos a paz para que nós possamos, movidos pela divina misericórdia, contribuir para a construção da paz, eliminando todo o mal contra o planeta, ajudando na transformação dessa sociedade. Sejamos colaboradores e construtores da paz. Rezemos juntos: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor quero te dar a paz do meu Senhor. Quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis Jesus Cristo, que venceu a morte. Eis Jesus Cristo, ressuscitado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos conduzam à vida eterna. Amém. Tão grande, vazia de amor e de paz, aonde há o luxo de alguns, alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Justiça, a ganância de ter, agindo naqueles que pedem ao pobre viver, sem guerra, trabalho e comida, a vida não há quem deixa assim, não age a festa, não vá celebrar.
Senhor e receber toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta, nada mais quero pedir. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os avisos. Pode botar. Todo primeiro e terceiro sábado do mês existe o encontro da Pastoral da Juventude aqui em nossa comunidade. Então convidamos todos os jovens a participarem desse momento, viu? Primeiro e terceiro sábado de todo mês. No próximo sábado haverá. Hoje a nossa comunidade está em festa, a festa da Divina Misericórdia, e logo ao final da nossa celebração haverá um momento de partilha ali ao lado. Agora eu gostaria de chamar a Rita, que ela quer fazer alguns agradecimentos. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome da nossa comunidade Nossa Senhora das Graças, com gratidão, expressamos os nossos sinceros agradecimentos a todos que participaram, conosco da novena da Divina Misericórdia, estiveram aí com muita fé, apresentando as suas intenções durante esses 9 dias. Eu creio que Jesus misericordioso recebeu as suas intenções e já está providenciando as suas graças. Nesses 9 dias, foram muito grandiosos e memoráveis para a nossa comunidade. Isso se deve inteiramente ao apoio e o entusiasmo do canal Animados pela Fé, na responsabilidade do Dr. Edson, da doutora Dani e do Ronald, que não mediram esforços para que o novenário acontecesse, e levasse a todos os nossos irmãos e irmãs impossibilitados de estarem presentes conosco. Que Jesus misericordioso os abençoe grandemente e que eles possam continuar conosco, nessa linda caminhada de fé. Não podemos deixar também de expressar a nossa gratidão de todos que estiveram nos serviços, dos preparativos dessa linda festa da Divina Misericórdia, integrando aí a equipe de cozinha, limpeza, organização, ornamentação e, claro, a pastoral da liturgia, que sempre dá aí o seu melhor nos serviços da nossa igreja, a PASCOM, nas mídias, nossos jovens, ministros, ministras, coroinhas, pelo comprometimento nos serviços de nossa comunidade. A equipe de canto, que pela dedicação e talento que nos proporcionam, não só hoje, mas durante as missas e celebrações. Estendemos também os nossos agradecimentos aos irmãos e irmãs na fé que fizeram a doação para que logo após mais, o encerramento da missa irá acontecer aí a nossa partilha no nosso salão paroquial, porque está chovendo muito, Então, não vão embora.
Nós preparamos tudo com muito carinho a todos e é para todos, né, partilharem conosco. Que Nossa Senhora das Graças e Jesus misericordioso, né, conceda muitas bênçãos, né? A nossa comunidade deseja que todos possam, né, participar conosco no ano de 2026, né, nessa linda festa da Divina Misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Padre, nossa comunidade também agradece a sua presença conosco, muito obrigado. E gostaríamos de rezar uma Ave Maria pela sua vida, pela sua missão. E também lembrando que a sua companhia, né, os jesuítas, também era do nosso querido Papa Francisco. Vamos rezar uma Ave Maria pelo nosso sacerdote? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a nossa comunidade também está em festa, porque nós temos uma criança de 3 meses que gostaria de ser apresentada para todos. É a Estela Vitória. Pode trazer a Estela aqui? E hoje também na nossa área missionária, 2 crianças da nossa comunidade foram batizadas. Então nós também agradecemos a Deus por esses dons dessas vidas. Então vamos também impor as nossas mãos sobre esta criança, sobre esta família aqui presente, que esta bênção, né, que esse acolhimento a esta criança também se estenda a todas as pessoas que necessitam de proteção, necessitam dos nossos cuidados, necessitam da nossa atenção, todas as famílias que estão com dificuldade, famílias que estão em crise, e nossa sociedade que também não sai da crise, né? Rezemos também pela nossa sociedade, pelo nosso bairro, pela nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns, uma salva de palmas para a Estela. Muito bem. E agora, todos aqueles que trouxeram os seus quadros, os quadros da Divina Misericórdia, trouxeram sim ou não? Sim? Possam vir aqui à frente que o padre vai fazer a bênção dos quadros. Cadê aquela aguinha santa? Pode colocar aqui, deixar aqui. Pode deixar todos aqui. Não, pode segurar, pode segurar. Segura, mostra aqui. Isso. Qual o nome dela? Pronto, pessoal, tem gente com mais quadros aí que trouxeram seus quadros. Quadros da Divina Misericórdia. Jesus, eu confio em vós, que está escrito, né? Vamos então abençoar todos esses quadros, são símbolos, né? Símbolos dessa presença misericordiosa do Senhor, símbolos dessa atuação que Jesus tem nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade, que Ele também, com a sua divina misericórdia, possa também nos estimular, nos instigar a cada vez mais praticar o bem, a cada vez mais nos dispormos a sermos melhores cristãos, a sermos pessoas que de fato colaboram para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais bonita, que a gente possa contribuir, ajudados pela divina misericórdia, com esse reino de Deus que já está aí no meio de nós
e que a gente possa visibilizá-lo, né, com as nossas ações, com o bem que a gente faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos finalizar nossa celebração com um coração cheio de gratidão, com um coração mais aberto, permitindo que o Senhor entre nesse coração e faça maravilhas, nos ajudando a fazer também maravilhas no nosso mundo, na nossa história, nas nossas famílias. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solene Páscoa e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar, pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.